profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quantos acharam, digam amém. A palavra de Deus nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Então um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Convido você a abrir seu coração para ouvir a palavra de Deus. O Senhor já se manifestou aqui neste lugar, através da leitura, de orações, do louvor, e também agora o Senhor fala conosco através da sua palavra. Esse texto é um texto clássico, e esse texto, durante essa semana, veio no meu coração numa ocasião até inusitada, né? O celular da minha esposa deu um problema, deu um pane, e não conseguia ligar, e daí a gente vai para o Dr. Google, né? E o Dr. Google manda a gente resetar tudo, e a gente reseta. Reseta é aquela expressão aí, né, da era da informática, que é reiniciar. E isso acontece quando trava a tua internet, né? Você vai lá, reinicia o modem. Isso acontece com o teu computador, você reinicia lá. Eu me lembro quando era criança, a antiga CPU, né? Nem sei se ainda tem isso, mas o reinício, o reset, é para justamente ele limpar as memórias caches, né, assim que dizem, e ele voltar à sua configuração pelo propósito a qual foi construído. Isso é um reset. Quando eu estava olhando esse texto, essa palavra veio também na minha mente. Reset a respeito de vida, reset a respeito da nossa vivência em Deus, reset dos nossos propósitos. De vez em quando a gente está tão carregado, de vez em quando a gente está tão sobrecarregado, confuso, estressado, que nós precisamos de um reset na sua vida. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se ele está precisando de um reset aí. Mas não precisa falar para ele, tá? Quando nós olhamos a palavra de Deus e
a gente começa a ver a vida do profeta Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel ele é chamado para ser um agente de Deus, um profeta de Deus, num momento muito conturbado da história do povo de Deus. Nós vamos ver Ezequiel se levantando como profeta já em cativeiro babilônico. Você conhece mais ou menos a história. Deus permite que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, leve esse povo cativo para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Sabemos que Ezequiel, ele vai provavelmente ali na segunda leva. O nosso conhecido profeta Daniel já estava há alguns anos lá. E quando Ezequiel vai com ele mais ou menos umas 10.000 pessoas. Ezequiel, ele era de linhagem sacerdotal. Se você for lá no capítulo 1, você vai ver isso. Era alguém que vinha de uma linhagem sacerdotal. A gente não sabe os detalhes da história, se ele já exercia essa função lá em Israel, lá em Jerusalém, mas nós sabemos que agora ali, no cativeiro, estão longe do templo. Sabemos que ali no cativeiro, a função sacerdotal não vai ser exercida na sua totalidade. Então, nós vamos ver Ezequiel sendo levantado como um grande profeta. É interessante que o povo é levado para o cativeiro junto com Ezequiel. Alguns anos se passam, mais ou menos 6 anos se passam, e nesse período que esse povo está cativo, eles ainda tinham uma esperança de voltar para a sua terra. Por quê? A terra do povo de Deus, Jerusalém, assim podemos dizer, estava intacta. O templo ainda não havia sido destruído. Então Ezequiel está no meio de um povo que eles negavam a realidade que estavam inseridos. Literalmente, eles diziam assim: não, isso que nós estamos vivendo é algo rápido. Logo, logo, Deus vai enviar a solução e nós vamos sair daqui. Sendo que a palavra já havia sido anunciada e por outros profetas que o cativeiro babilônico não era de dias, mas de anos e até décadas. E Ezequiel está no meio daquele povo e o povo negando. E daí você começa a ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver umas palavras muito duras. Você vai ver Ezequiel dando literalmente varada nas pessoas, uma palavra pesada, evidenciando por que aquele povo estava cativo ali. O começo do livro de Daniel é esse, mais ou menos até o capítulo 33, você vai ver isso. E você vai ver algumas coisas extremamente fortes e pesadas acontecendo. Algo que é pouco falado acontece ali no capítulo 24, aonde a própria esposa do profeta, ela morre, e isso com permissão de Deus, para que Deus fizesse, através desse ato que ocorreu, uma ilustração para com o povo. Ezequiel entrega um recado para o povo, vai para casa e à tarde a esposa morre. Quando morre, todo o povo fica apavorado. O que é isso? O que isso significa, Ezequiel? E Deus diz: agora você vai e entrega o recado para o povo, o que significa a morte da sua esposa? E ele diz: olha, assim como aquilo que alegrava os meus dias, aquilo que embelezava a minha vida, aquilo que era a alegria da minha casa, e a expressão é a delícia dos meus olhos, o Senhor vai dizer, assim vai acontecer também com esse povo. O que estava falando? Estava falando que agora, lá, eles não mais também veriam a beleza dos olhos dele, que era o quê? Era o templo. Deus estava literalmente dizendo: eu vou usar a mão de Nabucodonosor para profanar o templo que vocês estavam lá idolatrando praticamente. Forte. A palavra é dura, a palavra é forte que Ezequiel recebe. O povo entende e de fato assim acontece. Vem e acontece toda a destruição de Jerusalém através da mão de Nabucodonosor, e o grande templo de Salomão vem ruínas abaixo. Nesse tempo, o povo que estava no cativeiro se desespera. Aquele povo que achava, não, é só alguns dias que nós vamos ficar aqui, vamos voltar para casa, Deus vai intervir, Deus vai dar uma solução, eles ficam desesperados.
sem saber o que fazer. E é interessante que o discurso do profeta muda daí. Deus começa agora não mais usar o profeta para orientar e chamar a atenção do povo e dizer o porquê ele estava sendo punido e que eles mereciam aquilo. Agora a palavra é de consolo. Quando nós lemos o capítulo 33, verso 10 e 11, você vai ver o povo, literalmente, a pergunta que eles faziam era: e agora, como viveremos? E agora, como poderemos viver? Daí vem o profeta e ele diz assim: filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo, que as nossas forças e pecados são um peso sobre nós, estamos desfalecendo a cada dia, como viveremos? Mas diga para eles, Ezequiel, que eu, o Senhor, juro pela minha vida, isso é a palavra do soberano, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem-se dos seus maus caminhos. Nós vamos ver, a partir desse versículo, nós vamos ver agora palavras de promessa de restauração. O Senhor começa agora, através do mesmo profeta, trazer palavras aonde o povo poderia ter alguma esperança, ver uma luz no fim do túnel. E isso começa a acontecer e vai até o final do livro de Ezequiel, no capítulo 48. Mas quando chega no capítulo 37, que é o capítulo que nós lemos aqui, salta aos nossos olhos a beleza que o Senhor traz uma ilustração, que você já ouviu algumas vezes falar desse tal de vale dos ossos secos. O Senhor, Ele traz Ezequiel para o meio desses ossos que há muito tempo estavam secos, não tinham vida, não tinham nada. E Deus faz uma pergunta: você crê, você acredita que esses ossos podem voltar à vida? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Numa versão mais original, tu podes, Senhor. Quando nós falamos a respeito desse capítulo de Ezequiel, eu preciso fazer um paralelo com a nossa realidade de Brasil. Estamos, claro, muitos anos depois, mais de 3.500 anos depois, 2.500 anos depois. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ao contar os relatos que Deus fez lá no Antigo Testamento, desde a saída do Egito e assim por diante, Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, ele vai dizer: tudo isso aconteceu como exemplo para nós hoje. Estão escritos como advertência, porque é chegado o fim dos tempos. Então, quando nós olhamos a realidade da nossa nação, a gente precisa olhar lá para trás e aprendermos algumas coisas importantes que a nação de Israel vivenciou. E quando nós olhamos para a nossa realidade no Brasil, nós estamos também em crise. Nós estamos, coloco entre aspas isso, em cativeiro. Nós estamos frustrados. E quando a gente conversa com as pessoas na rua, conversa com as pessoas no trânsito, essa semana mesmo, conversando com algumas pessoas da nossa igreja, dos comércios, praticamente não se tem esperança ainda esse ano de uma boa mudança econômica. Estamos vendo uma insegurança, uma política toda corrupta. Enquanto não for eleito o novo presidente, está todo mundo assim, os investidores estão com a mão fechada, o Brasil no ranking de lugares bons para ser investido, cada vez fica mais para baixo. Essa é a nossa realidade. Mas poucos falam que isso não fugiu do controle de Deus. Poucos falam que Deus está, sim, contemplando a nossa crise. Deus sabe do nosso cativeiro, Deus permitiu o nosso cativeiro, e a gente precisa tirar algumas lições dos nossos dias de crise. Porque nós estamos colhendo o que semeamos. Isso é lei, é regra. A gente colhe aquilo que planta. E quando nós olhamos para a nossa nação, nós temos há muitos anos colhido muita imoralidade,
corrupção, mentira, engano e assim por diante. E estamos colhendo a consequência. A coisa é tão feia na nossa nação Brasil que o vício ele é associado com descontração e felicidade. Basta você ligar a televisão, você vai ver 300 propagandas de cerveja. Todas elas associadas com um momento extremamente feliz. Sol, praia, gente sorrindo e assim por diante. Na verdade, essa semana eu estava ouvindo uma pregação no YouTube, de repente a pregação parou, né, e alguém rindo ali, né, a frase era assim: para toda problemática tem uma solucionática. E tinha um cara, um senhor simpático rindo. Estava ali, né? Mas olha só, a semente que é lançada na mente da nossa população. Está com problema? Vai encher a cara. Está na crise? Está com dificuldades na família? Está com problema financeiro? Vai encher a cara. A gente vê uma propaganda dessa, na nossa mente, talvez já tão acostumada com essa podridão, a gente nem para pensar que ali está o início de muita destruição de casamento, de muitas vidas que começam assim, com um copo de cerveja na mesa do bar para esquecer os problemas da vida. E sempre que tem problema, e problema sempre tem, ele enche mais aquela garrafa, e daqui a pouco é vodka, é cachaça, quando vê, está preso nos vícios, destruiu uma família e assim por diante. A gente não para pensar que a mídia tem feito isso. Primeira notícia hoje, capa dos jornais, pelo menos virtuais, sobre estupros no Rio de Janeiro. 9 ou 11, acho, por dia que é registrado. Né? E a mídia dá-lhe pau. Onde já se viu uma coisa dessa? Claro, os homens que fazem isso estão totalmente errados e caminhando para o inferno. Só que eles não param para ver o contexto onde eles estão inseridos. Eles não param para pensar que essa programação nojenta que está na televisão, que só mostra peito e bunda, eles não param para pensar como isso tem deturpado a mente das crianças, adolescentes, jovens, que coloca a mulher numa posição lá embaixo inferior. Eles não param para pensar, a mídia não para pensar que eles são os produtores dessa geração que eles estão vendo aí, porque vivem exaltando funkeiros com música deturpada, que tira realmente a centralidade do amor para qualquer relacionamento. Eles são responsáveis por isso, mas não param para pensar, jogam lá, e muitas vezes querem culpar quem não tem culpa. Dá uma olhada, ano passado, quem foi eleita a mulher padrão do Brasil, a mulher do ano, uma imoral, que através das suas músicas está o tempo todo incentivando uma sexualidade deturpada. É isso que está acontecendo com a nossa geração, é isso que está acontecendo com a nossa nação. Nas escolas, ideologias satânicas confundindo a mente das nossas crianças. Você acha que nós estamos no cativeiro por acaso? Não. Colhemos aquilo que plantamos. A coisa só não está pior, porque a igreja de Deus ainda está de pé, porque o Senhor da igreja ainda permanece no controle, e os planos dele são esse aqui, de restauração. E diante desse cenário caótico onde nós vivemos, cenário caótico onde nós estamos inseridos, nós precisamos ter pelo menos duas certezas, e é isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos ter, primeiro, a certeza de que o nosso Deus, Ele é especialista em recomeço. Pega na mão de quem está do seu lado e fala isso para ele: Deus é especialista em recomeços. A partir do verso 1, o texto diz: a mão do Senhor estava sobre mim, por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. De um lado para o outro, pude ver que era enorme o número desses ossos. E ele então faz a pergunta que eu já falei e repito: filho do homem, estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes.
na versão mais original do hebraico, tu podes. Era enorme a quantidade, a realidade daqueles ossos eram que estavam muito secos, mas essa resposta do profeta é fantástica. Evidencia que, para o nosso Deus, nada é impossível. A situação que parecia jamais ser solucionada, nunca se viu um negócio desse, ossos secos agora voltarem a ter vida, não. Só em Hollywood isso. Mas aqui não. Os projetos de Deus, eles fazem o impossível, porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, e até mesmo a história da humanidade, a gente vai ver Deus dando alguns resets. A gente vai ver Deus olhando em Noé, encontrando ali alguém segundo o seu coração. Por mais que a sociedade, a população era perversa, e a gente sabe que veio um dilúvio, e a partir de Noé tem um recomeço. A gente vai ver Deus olhando para Ur dos Caldeus, uma sociedade extremamente avançada para a sua época, uma tecnologia absurda para a sua época. Mas Deus diz, vou dar um reset. Abraão, sai daí, do meio da terra, do meio da parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, serei contigo, farei de ti uma grande nação, um reset a partir de ti. A gente vê os patriarcas vindo, são levados para o cativeiro egípcio, mas chega um momento, Deus diz, um reset. O povo sai do Egito, é liberto por Moisés, e ali inicia uma nova história, com novas leis, com novos propósitos, com novas maneiras de conhecerem o Senhor Todo-Poderoso. Deus olha para algumas coisas dentro do povo de Israel, e Deus diz, isso está precisando de um reset. Deus olha para o sacerdócio de Ofni e Finéias, perversos, adúlteros, enganadores, deturpadores das coisas sagradas na oferta de Deus. Preciso dar um reset. Chama um menino, Samuel, e a partir de Samuel, inicia uma nova história, o sacerdócio. A gente vai ver o tempo todo nos tempos dos juízes isso acontecer. Vem um, depois vem outro, Deus dando resets e nova esperança para o povo. Assim acontece com os reis e assim acontece também agora, no cativeiro babilônico. Deus olha para aquele povo que sofreu e está sofrendo, mas Deus diz, há esperança, esses ossos secos podem voltar a viver. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vai ver que não apenas coletivamente que Deus dá um reset. Nós vamos ver que individualmente, ao tratar com cada um, Deus também dá um recomeço. Deus dá uma nova chance, porque Deus é um Deus misericordioso de novas oportunidades. Nós vamos ver o próprio Arão, irmão de Moisés. Arão, não sei se ficou com ciúme de Josué, porque agora Josué e Moisés subiram para receber as tábuas da lei, e antes lá no Egito ele e Moisés é que eram os parceiros e os portas-vozes de Deus. Mas agora ele fica ali embaixo, cuidando do povo. 40 dias e Moisés não desce. E ele permite que o povo ludibriasse-o. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Nós precisamos de alguma coisa visível e palpável para adorar. E ele permite. Peca de uma maneira lastimável contra Deus. Mas ainda assim, Deus o chama para ser sumo sacerdote do seu povo. Quando nós vamos ver Moisés descendo, indignado com os alaridos, e quando ele chega a ver que não é nem de guerra, e também não é de festa, o que é que está acontecendo, e quando ele chega lá, a coisa está feia, a idolatria está implantada, e ele pega as tábuas que Deus deu para ele, Deus escreveu com os próprios dedos, e ele quebra. Algo que significava uma aliança com Deus. Mas Deus dá uma chance para o próprio Moisés. Moisés, você agora vai lavrar essas tábuas, e você agora vai subir o Sinai com essas pedras, dá uma nova chance de ter o meu conhecimento na mão desse povo. A gente vai vendo história atrás de história. Isso acontece com Sansão, mesmo no fim da vida. Ele pede uma oportunidade para Deus, Deus dá uma oportunidade para cumprir o seu propósito, e cumpre, porque o texto da Sagrada Escritura diz que
e na sua morte, Sansão matou mais do que durante todo o período em que viveu. A gente vai ver isso acontecendo com Isaías. Até o capítulo 6 é o profeta que aponta o dedo para todo mundo, ai desse, ai desse, ai desse, mas quando ele tem uma experiência com Deus, ele fala, ai de mim, porque eu vi o Senhor. E a partir daí o ministério de Isaías foi totalmente diferente. Nós vamos ver isso acontecendo na vida de Jonas. O profeta fujão, desobedece, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis, vai para a Espanha, um outro lugar, um outro lado, mas Deus trata com ele, e lá no ventre do peixe ele se converte. Ele diz, eu vou fazer o que o Senhor mandou. Mesmo contra a vontade dele, vai para Nínive e prega a palavra. No Novo Testamento nós vamos ver a história clássica, a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver Deus, representado ali pela figura do pai, recebendo de volta o filho que foi, esbanjou tudo, o desrespeitou, e colocando ele numa posição de honra, lugar de filho. Nós vamos ver isso acontecendo na prática no Novo Testamento, na vida de Pedro. Nega o Senhor Jesus 3 vezes, mas o Senhor vai lá para a margem do mar da Galileia, chama Pedro, ele vem, e ali o Senhor pergunta 3 vezes se ele o amava, porque queria perdoar, porque ele negou 3 vezes, e todas as vezes, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você está comigo, eu tenho planos para você, você continua fazendo parte do meu time. Se a gente olhar a palavra, a gente vai ver que Deus sempre dá um recomeço. E quando nós olhamos as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando nós paramos para observar os recomeços de Deus na vida do seu povo, nós vamos ver algo muito interessante. Que muitas vezes o reset, muitas vezes a reviravolta, vem justamente depois de circunstância totalmente negativa. Nós vamos olhar para os patriarcas e nós vamos ver lá José. Ele só assume o governo do Egito depois que ele é caluniado e preso. Mas depois da prisão, ele é colocado em lugar de honra. Nós vamos ver que o próprio Davi, durante muitos anos ficou fugindo, mesmo tendo recebido a promessa, fugindo de Saul e se escondendo. Mas depois a bênção chega, assume o trono. Nós vamos ver Daniel ainda adolescente, ele indo para a morte junto com os outros sábios, sem nem saber por quê, porque ninguém conseguia falar e interpretar o sonho do rei. Até que ele busca orientação ao Senhor, Deus dá a revelação para ele, e ele é colocado em posição de destaque. Lá depois de alguns anos, mais de 70 anos, um idoso agora, Daniel é jogado na cova dos leões, porque armaram para cima dele. Mas depois da cova, ele é colocado em um lugar de destaque acima de todos os outros, e se torna o governador da Babilônia. Quando eu olho para isso, eu preciso olhar para a minha vida. E eu preciso enxergar que Deus, assim como em toda a sua história, Ele deu oportunidade de recomeço, Ele também, muitas vezes, precisa fazer esse recomeço na minha vida, na minha história. Nós, muitas vezes, precisamos desse reset em nós e sobre nós. Pastor Lediel, como que eu sei se eu preciso disso? É muito simples. Você está se sentindo como um osso seco em alguma área da sua vida? A tua vida espiritual está igual a um osso seco? Você nem na igreja, na hora de um louvor abençoado como esse que nós cantamos, aleluia, você não sentiu nada? Tem alguma coisa errada contigo. Está seco. Quem sabe você está aqui toda semana, mas apenas porque virou um religioso e bate carteirinha no templo da Assembleia de Deus. Tem alguma coisa errada precisando de vida. O teu casamento perdeu o brilho, você não tem mais prazer, mais alegria de estar em casa, está dormindo separado do seu cônjuge, um no sofá, outro na cama, ou um num quarto, outro no outro. Esse casamento é osso seco. Os filhos estão rebeldes, não te ouvem mais, o relacionamento entre pai e filho está um caos. Isso é osso seco. Você perdeu o prazer de ir para a empresa trabalhar, isso é um fardo em cima de você.
Toda segunda-feira é aquele peso, igual as pessoas do mundo, parece que segunda-feira é aquele caos. Está o sossego. Então é você que precisa olhar pelo espelho da palavra de Deus e ver como é que está a sua vida. Você, jovem, está aqui, mas sem propósito. Não sabe aonde quer chegar, não sabe se está feliz com a vida, tudo tanto fez quanto tanto faz. Poço seco. Está precisando de vida. Mas ainda bem que o Deus que dá vida, o Deus que restaura, o Deus que faz ali nascer músculo, pele, os tendões e dá o sopro de vida, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abra o teu coração para Ele e aproveite que você serve um Deus de recomeços e deixa Ele dar um reset na sua vida, deixa Ele dar um restart, reinicie os projetos que Ele tem para você. Você precisa sair daqui entendendo que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços. A segunda verdade, que está clara aqui, verso 4 e 5 diz: então Ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ele diz, assim diz o Espírito do Senhor a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. É interessante que o recado de Deus não era para o profeta Ezequiel. O recado de Deus está bem claro, é para o povo dele. Se você ler o verso 11 e 12, você vai ver isso claramente. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Então profetize e diga, assim diz o Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e vou fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. A restauração da nossa nação, que está esse caos todo, ela passa pelo povo de Deus, que ouve a voz de Deus e obedece à palavra de Deus. E se a restauração do Brasil passa pelo povo de Deus, ela precisa passar por mim e por você. Nós somos o povo de Deus. E antes de chegar no macro, começa no micro. Antes de chegar no coletivo, inicia no individual. Todos nós precisamos dessa restauração. A questão é, eu quero isso, eu estou disposto para isso, eu estou me abrindo para isso, ou eu faço parte apenas do grupo que chora e lamenta? Ou será que eu faço parte apenas do grupo que aponta o dedo e critica? Porque hoje o que mais tem é gente para criticar. Os pastores são frios, os pastores são isso, essa igreja é desse jeito, só que não ergue a mão, não adora, não busca, não quer intimidade com Deus, e a culpa é sempre da liderança, da igreja ou dos outros. Claro, isso é a síndrome de Adão e Eva. Desde o momento que pecaram, é transferir a culpa um para o outro. Agora, recebe espírito de vida aquele que reconhece que precisa, aquele que se humilha, aquele que clama, aquele que ora, aquele que busca, aquele que de fato quer a presença do Senhor. Agora, eu já tomei uma posição, eu me recuso a sentar na roda dos escarnecedores. Eu me recuso a sentar na roda daqueles negativistas. Eu me recuso a sentar na roda dos caluniadores. Eu quero estar na mesa de Deus, desfrutando os banquetes de Deus, da presença de Deus. Fale o que quiser, pense o que quiser, eu estou indo com Deus. É assim que a gente tem que se posicionar, porque senão a gente pira, a gente vira osso seco. A vida perde o sentido, a vida perde o valor, e a promessa que Ele tem para nós de vida em abundância, cai. Pastor Lediel, como então que nós fazemos isso? E a segunda verdade é essa: nós precisamos estar pronto para esse novo tempo que Deus tem para nós. Como que nós fazemos isso? Está aqui o texto, olha o que diz para os ossos secos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
a mudança que nós precisamos começa com a palavra. Por quê? A palavra é o que mostra o caminho certo, a palavra é que evidencia o caminho errado, a palavra é que nos dá discernimento, a palavra é que faz a diferença. Todas as histórias da Bíblia você vai ver a centralidade na palavra, está lá. Josué com um grande desafio agora, pegar o bastão de Moisés e levar o povo à terra prometida. Deus, como que eu vou fazer isso? Resposta, está lá em Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei. Medite nele de dia e noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, a obediência. Só então seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Quer o sucesso? Palavra. Quer alcançar a vitória? Palavra. Quer saber qual os métodos que Deus vai usar para te conduzir a cumprir os planos que Ele tem para você? Palavra. Paulo, ele tira alguns momentos para orientar o jovem Timóteo, lá na igreja primitiva, há 2000 anos atrás, a respeito disso. E ele diz assim, 2 Timóteo 3, 14 a 17, quanto a você, Timóteo, você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você já tem convicção, pois você sabe de onde que veio, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras. O que elas fazem? Elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está aqui. Um jovem neófito, um jovem que queria chegar em algum lugar, que queria ser usado por Deus, mas numa sociedade onde desprezavam a idade dele, Paulo dá um alicerce, meu amigo, jovem Timóteo, meu filho na fé, palavra, seja guiado pela palavra. E daí hoje nós estamos vendo uma geração de jovens frustrados, jovens infelizes, jovens esforçados porque estão dando o couro, para ter uma boa formação, para falar alguns idiomas, para tentar ser alguém na vida e não consegue, sabe por quê? Porque você tem negligenciado a palavra, você tem dado ouvido para muitas outras vozes, guru disso, guru daquilo, o youtuber aqui, o sei lá o que ali, e está esquecendo do Criador da vida, que sabe aonde você deve chegar e já mostrou todos os caminhos. É você querer ouvir, é você guardar no coração, é você praticar e é você desfrutar das promessas que isso vai te dar. Palavra. E eu vou correr porque o tempo está indo e a sequência diz assim: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Palavra, Espírito. Palavra, Espírito. Conhecer a palavra, se alimentar da palavra, ter uma mente guiada pela palavra e ser cheio do Espírito. É o nosso beabá. É aquilo que desde o início do Evangelho é pregado e continua sendo a verdade. O próprio Jesus, ele deixa bem claro ao criticar os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o Espírito que dá vida. E é interessante que o texto de Ezequiel, ele evidencia de uma maneira fantástica esse processo de restauração. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som como de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Eu fico imaginando essa cena, né? Não sei quantos ossos tem o nosso corpo, mas é bastante, né? Mais de centenas. Você imagine osso por osso, encontrando o seu lugar. Não é numa pessoa que estava ali. O texto deixa bem claro, era uma enorme multidão, como que um exército. Foi aquele barulho. Mas o texto diz que os ossos se juntaram. Mas tinha vida, sim ou não? Não. Os ossos se juntaram, mas ainda não tinha vida. Ou seja,
Igreja não pode ser ajuntamento de pessoas. Se não tem a vida do Espírito, não adianta. Não adianta você sempre estar andando junto com um crente. Você precisa ser crente, estar cheio do Espírito, porque senão é osso. Está junto. Já não é um osso separado, é um osso junto. Mas ainda não recebeu a vida. É o processo. O texto continua. Né? Eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carnes. Olha só. Era só um esqueleto. Agora já tem tendão e tem carne. Agora tem uma estrutura. Agora, quem sabe, você já está fazendo alguma coisa na igreja. Você até conseguiu um cargozinho. Mas ainda não tem vida. Porque o Espírito Santo ainda não tem a comunhão que precisa ter contigo. E o texto continua. Então, eu olhei, os ossos foram cobertos de tendões, e depois veio pele. Pele. Você já viu alguém sem pele? É terrível. Pele fala de aparência. Você está na igreja, você até tem uma função na igreja, você agora está parecendo mesmo um crente. Quem olha para você, não, olhando assim é um crente. Mas tem muita gente vivendo só de aparência. Ainda não recebeu o Espírito. Tem a estrutura, tem a unidade dos ossos, tem a aparência, mas não tem vida. Está sem vida. É máscara. É outra face. É só aparência. Entrou na onda da sociedade da ostentação, onde o que importa é a aparência. Não importa o que você é, o que importa é a aparência. Se esquece que o nosso Deus é aquele que sonda o coração. É aquele que conhece além das máscaras. Esse é o nosso Deus. Mas não para por aí. Porque depois o texto diz que o Espírito vem. E só daí, a junção de ossos, a junção de músculos, a pele, começa a ter um sentido. Porque daí ganha vida. E aqui está o desejo de Deus para cada um de nós. É que nós venhamos ter vida nele. É que o Espírito esteja realmente fluindo. Tenha conexão com o Espírito. É ser cheio do Espírito. E como eu falei, crentes cheios do Espírito são a solução para a nossa nação. Melhor, crentes cheios do Espírito são os antídotos para a podridão desse mundo caído. Tem que ser cheio do Espírito. É por isso que lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ele é assunto ao céu, ele deixa uma ordem: olha, vocês esperem, até que sobre vocês o Espírito venha. E ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E daí sim, serão minhas testemunhas. A gente precisa desejar o Espírito. A gente precisa querer o Espírito de vida. A gente precisa ter intimidade com esse Espírito. É Ele que faz toda a diferença. Paulo, nós vamos ver, vai falar desse Espírito. Os evangelhos vão falar desse Espírito. O próprio Jesus deixou bem claro, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras de Deus? Isso acontece quando nós valorizamos a presença do Espírito Santo. Está achando que é pouco o que você até hoje conhece do Espírito Santo? Você está 30 anos na igreja e você acha, mas o Espírito Santo não fala mais comigo como falava. Começa a ser fiel no pouco que você já tem dele. Começa a valorizar a presença dele no pouco que você conhece. Você vai ver que ele vai te encher, e você vai ser alguém realmente que tem o fruto do Espírito na sua vida. O sopro do Espírito está aí em você. Nós precisamos desejar o Espírito Santo sobre nós. E o texto vai finalizar dizendo que só assim nós teremos conhecimento desse verdadeiro Deus. Verso 14 diz: eu porei o meu Espírito em vocês, e daí vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Eu oro
para que o Brasil comece realmente a mudar. Eu oro para que nós venhamos ser uma nação diferenciada. Mas a gente precisa entender que tudo começa com cada um de nós. Eu acredito num tempo de avivamento para a nossa nação. Na verdade, quando você viaja por aí, você vê que há uma expectativa na nossa nação, nas igrejas da nação, desse avivamento. Já faz alguns anos que eu saí do seminário, foi 2004, 2005, 2006, 2007. E já naquele tempo eu me lembro, todos os pregadores que iam lá no seminário falar com a gente, eles falavam, olha, Deus está se movendo na nossa nação, e Deus está levantando um exército para o avivamento. E a gente, desde aquela época, nós tínhamos essa certeza, que vamos fazer parte de um grande avivamento. E às vezes eu pergunto, por que não aconteceu, Senhor? O que está faltando? Eu preciso olhar para mim, Lediel. O que está faltando na minha vida? Você precisa olhar para você, porque a profecia saiu o tempo todo dizendo que Ele vem sarar a terra, vem curar a terra. A gente precisa voltar para o beabá. A gente precisa começar a amar a palavra e amar a presença do Espírito Santo. A gente precisa viver todo dia o maior reset que já foi dado, que é o reset da cruz. Nós vamos cear, e você sabe que lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, uma nova porta se abriu para todos, uma nova oportunidade. O plano da salvação se concretizou de fato em Cristo Jesus, porque ali Ele estava pagando a nossa dívida, ali estava perdoando os pecados, ali o véu se rasgou, ali Ele abriu um caminho para Deus, que a gente precisa todo dia querer estar nesse caminho, que a gente precisa todos os dias desejar estar no centro da vontade do Senhor e dizer, Senhor, se precisar acontecer um reset na minha vida, que assim seja. Se precisar acontecer um reset na minha família, que assim seja. Se precisar ter um reinício no meu ministério, que assim seja. Se precisar ter um recomeço na minha vida de fé, que assim seja. O que não pode é continuar sendo osso seco. Amém? Se coloque em pé. Você vai dar a mão para quem está do seu lado nesse momento. Você ouviu essa palavra, o Senhor falou contigo, assim como o Senhor tem falado comigo. Porque há um chamado para um novo tempo para cada um de nós. O vento do Espírito precisa soprar em nós. Você ouviu essa palavra e você está precisando de um reset na sua vida com Deus. Nós vamos orar, feche os seus olhos, comece a orar. Pastor Cleito estará orando com toda a igreja. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Ore por si, ore pela igreja. Busque essa direção do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, depois desta palavra que veio do Teu coração para o nosso coração, nós queremos reconhecer, ó Deus, que precisamos ainda mais da presença do Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, como igreja, estamos com as nossas mãos dadas, em uma só voz, clamando a Ti, dizendo: reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos sim as nossas fraquezas, Deus, reconhecemos sim as nossas falibilidades e reconhecemos também que o Senhor pode sim transformar a nossa vida, assim como o Senhor restaurou aquele vale de ossos, soprando vida onde não havia vida.
que esta noite, Senhor, possamos ser alvos desta ação, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, gerando vida nas nossas palavras, gerando vida nas nossas ações, gerando vida nas nossas atitudes. Deus, nós queremos ser uma igreja relevante na nossa cidade. Estamos inseridos, sim, ó Deus, em meio a uma geração tão corrompida, tão falida, mas nós somos sabedores que com a ajuda do Teu Espírito Santo vamos fazer a diferença. Deus, que esta noite possamos voltar para as nossas casas na certeza e na convicção de que o Senhor falou aos nossos corações. Não queremos ser mais ossos secos, mas queremos ser representantes Teu nesta cidade de Blumenau. Aqui existe um povo que está clamando nesta hora, e eu te convido, meu irmão, a levantar a sua voz. Por 30 segundos ore mais, por 30 segundos fale mais, expresse a Deus agora a sua miserabilidade e diga: se o Senhor não for conosco, nós não avançaremos. Se o Senhor não for conosco, nós não fazemos nada. Sopra, Espírito de Deus, sopra, Espírito de Deus, vida nesta igreja, vida nos ministérios, vida, Senhor, nesta membresia, que ao andarmos pelas ruas da nossa cidade, o Teu Espírito ande conosco, que ao colocarmos os pés no bairro aonde residimos, que o Teu Espírito se faça presente lá. Nós aceitamos, ó Deus, este compromisso de fazer a diferença. Usa-nos, levanta-nos para fazer a diferença nesta geração. É o que nós oramos em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, bem apertado, e diga: não seja osso. Aleluia. Deus vai te usar.